Boa noite a todos. Hoje eu vou trazer para vocês algumas curiosidades. Assim, sempre que eu sou convidada, a participar dos trabalhos dessa casa, a fazer a palestra, eu gosto de, no dia que eu vou falar, de fazer algumas pesquisas, de buscar assuntos, porque uma das partes assim da minha sensibilidade é a inspiração. Então eu me deixo levar pela inspiração para poder trazer a palavra até vocês. Na minha última palestra, eu falei sobre a importância da bênção. Eu não sei se vocês estavam aqui ou algum de vocês. E por incrível que pareça, hoje todo o texto que eu buscava, a mensagem, básica, era aquela que eu tinha trazido aquele dia, de que quando a nosso redor, quando à nossa volta o mundo está caótico, o mundo está tumultuado e desequilibrado, a gente precisa ter um lugar interno para buscar a paz. Mas eu pensei, de novo eu vou falar disso, né? Vai ficar uma coisa assim que, para quem já escutou, não vai ser legal. Apesar de que sempre é, em tempo, né? Quer dizer, mas daqui a um tempo a gente revisa, faz essa palestra de novo. Então, e com isso, e buscando, assuntos, eu cheguei num texto que eu achei muito interessante, porque a gente está vivendo uma época de incertezas. E essas incertezas não são somente na nossa vida material, porque a gente está com incerteza se o trabalho vai continuar lá, se a gente vai continuar tendo emprego, se a gente vai continuar tendo dinheiro para pôr comida na mesa, se a gente vai conseguir continuar morando como está, com quem está, se as pessoas à nossa volta vão continuar à nossa volta, se continuaremos com saúde. Quer dizer, são tantas incertezas. E como somos humanos e estamos em aprendizado, é natural que também a gente coloque em dúvida a nossa fé, a nossa busca. E por quantas vezes qualquer um de nós, ou muitos de nós, não questionou, mas será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou buscando do jeito correto? Será que onde eu frequento é exatamente o que eu preciso? Será que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo? E às vezes fica mais confuso quando você externiza essa dúvida e as pessoas acabam jogando muitas informações e você não sabe para que caminho correr. Então eu achei bem interessante eu trazer esse assunto aqui hoje, porque nós somos privilegiados pela questão de que já acendeu uma luzinha no nosso caminho e essa luzinha já nos mostrou uma casa, mostrou o espiritismo, mostrou o conforto que temos, o consolo que temos espiritual, quando entendemos as lições, quando entendemos as leis do universo de ação e reação, e principalmente quando sabemos que, se quisermos, se mantivermos firme o nosso propósito de evolução, a gente consegue, porque tudo é energia. Então, se eu aprendo a vibrar numa energia boa, eu consigo atrair para mim energia boa também. Então, isso é um privilégio, porque eu não sei quanto tempo cada um de nós levou para chegar aqui. Provavelmente a gente levou muito tempo, porque esse despertar, ele não é imediato. Pode ver, a gente tem à nossa volta pessoas que ainda estão num estágio anterior de não entendimento, tá? Tem pessoas que à nossa volta, elas não dão o valor a toda essa parte etérea, tudo aquilo que a gente não vê, a parte energética. Não estou nem dizendo a parte em termos de espiritual, assim, de espírito, de manifestação, não estou nem chegando nesse ponto, estou falando mais aquilo que nos rodeia, mesmo em termos de energia. Tem muita gente ainda, hoje em dia, que não considera isso fato. Apesar de já ter sido pesquisado, já ter sido comprovado cientificamente por uma série de experimentos de que a energia faz as coisas acontecerem. Energia de pensamento, energia de oração, enfim.
Então, o que eu trouxe aqui é para mostrar para vocês que hoje, enquanto nós estamos aqui buscando a cura, né, para o nosso emocional, para o nosso espiritual, existem muitos médicos e cientistas que estão colaborando para que a ciência olhe com olhos mais cuidadosos e amorosos essa parte do ser humano, a parte espiritual. Pode parecer que é uma coisa muito distante, porque a gente vê, né, toda essa confusão do dia a dia, todas essas pessoas querendo, do tipo assim, se apagar a luz não fica um vivo, né, porque todo mundo quer lá pular e roubar a sua parte. Mas tem pessoas, sim, que estão no caminho, sabe, da evolução do entendimento. Então, olha só. Os cientistas estão investigando como a espiritualidade pode ajudar a saúde do corpo. E isso é o que a gente fala o tempo todo, é isso que a gente traz, e é o que a doutrina mostra para a gente, né? Mas a gente vai olhar aqui, quer dizer, cientificamente, são pessoas que não são ligadas a religião nenhuma, a doutrina nenhuma, são pessoas anteriormente céticas, tá? Que não tinha crença nenhuma, elas estão pesquisando. Como Allan Kardec, na época dele, que ele não era religioso, ele pesquisou sobre o espiritismo. Por isso ele pôde fazer um trabalho isento de qualquer opinião, porque ele era um pesquisador. E a mesma coisa está acontecendo. Então, práticas espirituais e não necessariamente religiosas, porque uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religião, que trazem bem-estar como meditação, passes, oração, perdão, atos de gratidão e fé podem, em alguns casos, ser aliadas de pacientes. Universidades já têm centros de pesquisa para estudar esse tema. No Brasil, instituições respeitadas têm se dedicado a estudar o quanto a espiritualidade do paciente auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas. Raiva, rancor, orgulho, medo, egoísmo. Sentimentos comuns a todos os seres humanos podem estar no cerne de boa parte das doenças enfrentadas pela humanidade. Segundo a própria medicina, várias instituições no Brasil e no mundo vêm se dedicando a estudar até que ponto a saúde do indivíduo é influenciada literalmente pelo seu estado de espírito. E é o que a gente traz para vocês. Toda doença ela começa na nossa mente, né? É a nossa mente que determina que grau ou que natureza de energia vai compor o nosso corpo astral, e esse corpo astral é o que vai influenciar no meu corpo físico. Então, se eu carrego energias ruins, negativas, pesadas, de egoísmo, de raiva, de processos internos não trabalhados e resolvidos, eu vou carregar aquela nuvem escura em cima de mim. Conclusão, essa nuvem escura, que é só visível no astral, né, ou para quem tem essa sensibilidade, ela vai afetar o meu físico. E o meu corpo vai começar a dar sinal de alerta. Uma coisa vai enroscar, outra coisa vai enroscar, eu vou ficar doente disso, eu vou ficar doente daquilo, porque nós somos um todo. Nós temos essas naturezas diferentes, né, de corpo, o material, o espiritual e a essência, mas faz parte de uma mesma natureza assim espiritual. Nós fazemos parte do todo. Quer dizer, não existe eu, espírito, separado de eu, corpo. O que um carrega influencia no outro, tá? É isso que eu quero dizer. Então, o que está se chegando à conclusão? De que para as pessoas que hoje se encontram doentes, elas precisam não apenas cuidados médicos, mas cuidados espirituais. E por que ele coloca aqui, não necessariamente religiosos? Porque a gente vai encontrar várias pessoas religiosas que não são espiritualistas, não são espiritualizadas, mas são religiosas. Tem outras pessoas que são espiritualizadas e não são atreladas a religião nenhuma. Aqui a religião, eu estou falando doutrina, tá? Não estou falando a ligação nossa com Deus. Estou falando doutrina, doutrinas do que a gente acredita ou não, tá? Então, quando você fala em paciente, e o que eles colocam aqui, e gente, é muita gente boa, porque olha, existe a Sociedade Brasileira de Cardiologia,
tá? Que tem esse estudo, Instituto de Psiquiatria da USP, Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Depois tem um núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde, isso aqui no Brasil, tá? Eles têm investigado quanto à espiritualidade, não necessariamente a religiosidade, do paciente auxilia na cura das doenças físicas e psíquicas, que podem ser agravadas a partir de sentimentos ruins e pensamentos destrutivos. Então, vamos voltar naquele ponto que eu falei do que a gente questiona, tá? Se a gente questiona se o caminho que a gente está seguindo é o correto, e se a gente chega num texto desse e vê de que uma pessoa ligada à ciência, e é aquela mesma pessoa que vai te passar um remédio para a dor que você está sentindo, e ela fala, olha, vamos ver o que você emocionalmente está vivendo também? Então significa que a gente está no caminho certo. Porque o emocional, ele não existe separado também. Ele faz parte desse meu todo. E o meu emocional vai imprimir essa natureza de energia nesse espiritual todo. Tá? Então, tudo está ligado, não tem como dissociar um do outro. Então, independente do nome da onde você frequenta, se você está se ligando que o caminho é essa, a busca é essa, você está no caminho certo. Então, é uma dúvida que a gente pode tirar da frente. Sabe? Porque é o nosso coração. Por algum motivo, nosso coração pediu para a gente vir aqui. Pelo amor, pela dor, pela influência, não importa. Mas foi o nosso coração. Ou por desespero, ou por esperança. Nosso coração trouxe a gente até aqui. E se o nosso coração falou isso, é porque o nosso coração está falando o que é certo para nós. É a nossa verdade nesse momento. Mas eu tenho como passar isso para os outros? Eu posso, no máximo, jogar minha sementinha, mas eu não posso fazer ninguém andar o meu caminho, tá? E é isso que os médicos, eles estão tentando trabalhar, porque imagina, no meio médico, como é difícil colocar esses conceitos de que o humano, ele é holístico, né? De que ele é o todo, ele é espiritual e material, para muita gente que não dá crédito. Né? E acha que então o diploma vai valer menos se eu considerar que existe o espiritual. E não é isso. É necessariamente a junção do que somos. Agora, nos Estados Unidos, tem grandes estudos também, tá? Faculdades de medicina, universidades da Flórida, Texas, da Colômbia. Nós vamos ter também grupos na Alemanha, no Canadá, no Reino Unido. Quer dizer, não é só aqui. Esse movimento de dar voz a essa necessidade de reconhecer o ser humano como ele é, a natureza dele, está no mundo todo. E nós fazemos parte desse pessoal. Não dentro da medicina, mas dentro da espiritualidade. Porque nós também podemos ajudar, não receitando um remédio, mas dando uma palavra, dando uma luzinha, acendendo uma lanterna, jogando uma semente. Então, o que é pedido para que a gente faça nesse momento é exatamente isso. E aí eu volto lá naquela palestra e o porquê que vinha sempre esse mesmo assunto. A gente olha em volta está o caos. Ainda essa pandemia está muito sem controle, né? A gente que achava que virando o ano a gente fosse conseguir ter mais sossego, não, pelo contrário, já se fala em terceira onda, né? Se falam em variantes mais preocupantes. Significa o quê? Que mais ainda precisamos utilizar a nossa luz interna para trazer não é sossego, tá? No sentido de falar eu vou ficar alheia, mas para trazer a paz necessária para eu conseguir passar por tudo isso. Porque se eu me ligar energeticamente ao caos do lado de fora, eu não vou conseguir nem ficar quieta dentro de casa. Eu vou ficar arrumando coisa para fazer o tempo todo. Sabe? Então nem isso, nem a minha parte eu vou conseguir fazer. Que a minha parte que diz respeito a mim é me preservar. Eu sou responsável por mim, então a minha parte é essa, antes de qualquer coisa. Mas se eu não
trouxer esse sossego, essa paz interior, essa luz, se eu não acender a minha luz, eu não vou conseguir fazer isso. E eu vou sobrecarregar alguém, né? Porque se eu não tenho luz, eu vou querer enxergar. Mas eu vou enxergar como? Através da luz de alguém. E é aí que a gente vê quantas pessoas desequilibradas estão à nossa volta e acabam perdendo totalmente o controle. Tá? Então a gente vê a quantidade que tem de crimes, a quantidade que tem de atrocidades acontecendo. Porque exatamente isso, as pessoas acabam perdendo o controle. Então, olha, para os centros de pesquisa, há um conjunto de evidências que indicam que diversas expressões da espiritualidade têm impacto significativo na saúde e no bem-estar, associadas a menores níveis de mortalidade, depressão, suicídio, uso de drogas ou mesmo internações e medicamentos. Isso eles estão falando em termos energéticos. A gente nem está tocando no ponto de obsessão, tá? De influência espiritual, de irmãozinhos que a gente, quando baixa o nosso nível, né, de vibração, a gente acaba convidando eles a caminhar com a gente, porque é isso que acontece, tá? Imagina assim, quando vibramos amor, quando vibramos esperança, quando vibramos energia boa, nossa luz fica resplandecente, tá? Ela resplandece. Quando estamos apáticos, quando estamos acanhados, quando estamos desesperançosos, essa luz apaga. Esses irmãos trevosos, esses irmãos que ficam na erraticidade, quer dizer, eles ficam soltos, sem estar em um local próprio, que seria o local devido para eles depois de desencarnados, tá? Eles vão o quê? A luz atrapalha, eles não enxergam, a luz incomoda. Quem eles vão enxergar? Quem está mais apagadinho. Porque é a vibração que está no nível deles. Entende? É assim que a gente acaba atraindo obsessores, porque nós apagamos a nossa luz, nós deixamos ela diminuir, e aí eles percebem a gente. Como fazer para se livrar disso? Acende a luz mais forte. Acende mais forte que eles vão embora, porque não existe identidade, tá? Eles não se identificam com luz, porque luz significa você enxergar tudo de forma clara. Significa verdades. Não é esse o simbolismo que tem pra gente? Né? Quando você está procurando alguma coisa, de que forma que você vai encontrar? No escuro ou no claro? No claro. Tá? É a mesma coisa. Esse simbolismo existe para eles também, da mesma forma. Então, o que esses médicos, esses grupos estão fazendo, eles estão falando em termos energéticos, mas a gente tem essa consciência espiritual do que acontece. Então, quanto não é esperado de nós, quanto não é a nossa responsabilidade de fazermos alguma coisa a nosso benefício e em benefício do nosso próximo, porque nós temos essa consciência. Se não temos tanta consciência, estamos começando a ter, mas a gente já está no caminho, tá? As instituições ressaltam que espiritualidade é diferente de religião. Em tese, uma pessoa religiosa é espiritualizada, mas alguém espiritualizado não necessariamente segue uma religião. A espiritualidade estaria ligada à busca pessoal de um propósito de vida e de uma transcendência, envolvendo também as relações com a família, a sociedade e o ambiente. Todo ser espiritualizado, ele sabe que ele não nasceu para viver sozinho. Só vai fazer sentido todo o conhecimento que ele adquire a partir do momento que ele possa trocar. Trocar informações, trocar energia e crescer com o outro, né? Porque eu sozinha, tá, eu vou me fechar em casa e eu vou ficar lá estudando, lendo, meditando e tal. Mas são as minhas vivências e experiências. O outro é diferente de mim. Se eu não tiver o contato com o outro que é diferente, eu vou crescer? Não, eu vou até onde o meu limite me permitir e vou estacionar. E é no contato com o outro, com o diferente, que a gente cresce. Ah, mas o diferente me incomoda. Tá, mas por que te incomoda? Você também é diferente para ele. Nós podemos ser diferentes, ainda bem que somos diferentes. É assim que a gente faz essa troca e cresce todo mundo em conjunto.
Seria muito tedioso se fosse todo mundo igual, pensasse tudo igual, fizesse tudo igual. Imagina, né? Ficaria todo mundo estacionado, tudo robozinho. E a gente não veio aqui para ficar estacionado. Acho que isso é uma coisa assim, que a essa altura todo mundo já percebeu. Não dá, a vida não permite que a gente fique estacionado. Sempre alguma coisa vai acontecer que dá um cutuco na gente, faz a gente andar. Outro assunto que eles chegaram é com relação de que a espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Quem tem menos disposição ao perdão está mais disponível a enfrentar enfermidades coronárias. Esse foi um estudo no Instituto de Cardiologia do Brasil. Então, quem não tem a facilidade de perdoar, provavelmente vai ter o seu coração afetado. Outra situação, e aqui diz que, da mesma maneira, né, nessa mesma analogia, a raiva acumulada pode levar a diabetes. Então, a gente sabe que todo sentimento ruim, toda energia não trabalhada e toda energia somatizada, ela vai atingir no nosso corpo, através de um órgão, uma parte que tem a ver com uma emoção, um sentimento. Então, é isso que acontece, né? Quando a gente está machucado, quando a gente está doído, a gente fala que o peito dói, quem que está aqui? É o coração, que a gente, né, coloca o sentimento no coração. É ele que vai adoecer. Quer dizer, se eu estou com raiva, o meu fígado adoece, o meu pâncreas adoece, então eu não processo mais insulina, sabe? Então, esses são processos que falam, mas dessa vida eu não tenho isso, não tenho quem perdoar, não teve nada assim que me afetasse. Mas quem disse que a gente traz isso só de agora? Nós somos espíritos que vêm já de outros caminhos. De repente, a gente já até trabalhou esses assuntos, mas ainda falta mais um pouquinho. Tá? Então, são coisas que estão dentro da gente e precisam ser trabalhadas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui do Brasil, foi a primeira sociedade do mundo a associar enfermidade moral à doença cardíaca, a partir de evidências científicas. Então, olha só que grande pulo, né, que se deu. Segundo eles, né, com intervenções baseadas em perdão e gratidão, é possível controlar, por exemplo, a pressão arterial, mas não um perdão condicional que mantém o ressentimento, e sim um perdão emocional que muda o que se sente em relação ao agressor. Né? É aquilo que a gente fala, perdoar da boca para fora, não adianta nada. A gente sabe que quando a gente tem a raiva e quando não perdoa, quem fica doente é a gente. Porque aquela palavra engasgada engasga a gente, não ao outro. Realmente o outro pode ter feito alguma coisa que não devia ter feito, mas enquanto a gente carrega esse sentimento ruim, esse ressentimento, né? Enquanto a gente fica ressentindo, quem está adoecendo somos nós. E o que acontece? Nós represamos, a nossa pressão sobe. Certo? O nosso coração não aguenta. Então, vê que até essas coisas, eles estão chegando à conclusão de que existe uma linha que liga tudo. Então, enquanto somos abençoados de poder ter essa noção, antes de ficarmos enfermos a esse ponto. Os estudos agora, eles buscam ir além e entender a origem da doença. Nós, dentro do Espiritismo, já aprendemos que a origem das doenças está na nossa mente, né, em pensamentos e tal, mas aqui eles estão dizendo cientificamente, tá? Queremos mostrar que é possível prevenir a doença tratando a espiritualidade primeiro, por meio do perdão e da gratidão, além de reforçar outras atitudes positivas como solidariedade, compaixão, humildade, paciência, confiança e otimismo. Daí vocês falam, mas com esses médicos que atendem a gente, isso é possível? Agora pode parecer que não seja, mas esse é o caminho. Assim como hoje nós estamos aqui na casa, tá? E é possível que estejamos aqui, estejamos atentos a essas coisas, existem médicos também que estão atentos a isso que está sendo estudado. Não somos todo mundo da cidade.
né? Não somos a cidade inteira, somos poucos. Esses grupos, eles também são poucos em comparação ao resto do mundo. Mas vocês já sabem o poder que tem um indivíduo. E quando ele se junta com outro, esse poder, ele não só duplica, ele fica 4 vezes maior. Existe uma regrinha que fala assim: quando eu emano um sentimento bom, vamos supor em bola de luz, tá? Quando eu emano um sentimento de luz para alguém, de mim parte uma bola de luz. Essa bola de luz, até chegar na pessoa, ela vai se juntar a outra, a pessoa recebe 2. Quando retorna essa energia a mim, essas 2 se tornam 4 e eu recebo as 4. Então imagine quando mais e mais pessoas se juntam com o mesmo propósito, e um propósito positivo, um propósito de bem. É claro, funciona para o negativo? Funciona. A gente sabe, a gente está vendo aí fora. Mas a gente não pode esmorecer e achar que o negativo tem mais força que o positivo, que o mal tem mais força que o bem. Porque desde que o mundo foi criado, o bem é o que prevalece. Mas como pode, se o mundo está do jeito que está? Gente, se o mal prevalecesse, não existiria ninguém hoje na Terra. A gente já teria sumido. Então é o bem que prevalece. Com muito esforço, com muita luta, mas é o bem que prevalece. Agora, para terminar rapidinho, então eu achei bem interessante, sabe, de trazer esse assunto para vocês, para verem de como nós não estamos sozinhos. Às vezes dá essa impressão de que somos isolados, somos pessoas que não estão conseguindo ter uma luz, sabe, um caminho. E isso vai acontecer com todo mundo, tá? É natural porque é humano. É humano que a gente reflita, que a gente duvide, que a gente esmoreça. É humano a gente também ficar apático de vez em quando. E é tão humano que olha só o que eu trouxe, eu achei muito interessante. Semana passada, dia 19 de maio, o Papa, tá? Lá na praça lá do Vaticano, ele falou sobre a oração. Aqui está de forma bem resumida. Mas, gente, olha só como não importa o nome da religião que você siga, quando você está no caminho certo, todas as línguas falam a mesma coisa. Quando você percebe isso, você sabe que você está no caminho certo. Sabe? Porque não é o nome da religião, não é o local, não é o país, não é se eu estou de toga, se eu não estou, se eu sou padre, não importa. É a palavra. Ele falou sobre os desafios da oração, distrações, aridez, e ele falou assídia, né? Mas assídia significa apatia, tá? Então, a oração foi o tema escolhido pelo Papa Francisco para a catequese da quinta-feira do dia 19 de maio, lá na praça, né, no pátio e no Vaticano. Ele destacou 3 desafios que se apresentam para aqueles que rezam: distrações, aridez e a apatia. E ele falou: rezar não é fácil. Olha só. O primeiro problema que se apresenta para aqueles que rezam é a distração. Você começa a rezar e a mente gira o mundo inteiro. A oração convive frequentemente com a distração. De fato, a mente humana tem dificuldade de se concentrar por muito tempo num único pensamento. Todos nós experimentamos esse turbilhão contínuo de imagens e ilusões em movimento perpétuo que nos acompanha até o sono. E todos sabemos que não é bom dar seguimento a esta inclinação fragmentada. E ele diz: as distrações não são culpáveis, mas devem ser combatidas. No patrimônio da nossa fé há uma virtude que é frequentemente esquecida, mas que está muito presente no Evangelho. Chama-se vigilância. E o que é que a gente tem no Evangelho? Segundo o Espiritismo, orai e vigiai. Que é exatamente isso. Porque se eu vou orar, eu preciso vigiar. E o que é o vigiar? Eu tenho que estar atento ao que eu estou fazendo, eu tenho que estar presente. Porque não adianta eu só ficar no meu discurso de orações
mas a minha cabeça está lá longe. Não é assim que funciona. Daí, sobre a aridez, ele diz assim, que não adianta você ter o coração cinzento, porque um coração cinzento, ele não tem esperança. Então você precisa trazer luz a esse coração. É claro que algumas vezes você não vai estar bem. Algumas vezes você pode ficar cinza. Mas não deixe seu coração ficar cinzento. Ele diz, o coração deve ser aberto e luminoso para que entre a luz do Senhor. E se ela não entrar, é preciso aguardá-la com esperança. Perseverar em tempos difíceis. Quer dizer, o terceiro problema que ele fala é essa apatia. Uma verdadeira tentação contra a oração e, mais geralmente, contra a vida cristã. A apatia é uma forma de depressão devido ao relaxamento do autocontrole do corpo e da mente, a diminuição da vigilância, a negligência do coração. É quando a gente abre mão, né? Quando a gente desiste. O que devemos fazer, então, nessa sucessão de entusiasmos e desencorajamentos? Devemos aprender a caminhar sempre. O verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste em multiplicar os êxtases, mas em ser capaz de perseverar em tempos difíceis. Caminhar, caminhar, e se você se cansar, pare um pouco, mas volte a caminhar com perseverança. E outra coisa que ele diz também, que zangar-se com Deus é favorável. Porque quando você se zanga com Deus, você está falando com Ele. O pior de tudo é a apatia. É quando você não se manifesta. Então, se a sua oração for através de uma reclamação, que nesse momento seja assim, tá? Ele fala, zangar-se com Deus faz bem, pois faz despertar a relação de filho com o pai, de filha com o pai, que nós devemos ter com Deus. Então, gente, é um presente para nós essas palavras. Porque é aquilo necessário que a gente tem que ouvir mesmo. É aquilo que a gente busca. Sabe? Não é entender grandes coisas ou ter na ponta da língua datas, pessoas, nomes. Não é isso. Mas é saber a natureza da energia que nos rege, que nos guia e aquilo que está à nossa disposição nesse mundo. Tá bom? Então que a gente consiga olhar para dentro, buscar a nossa luz e agradecer por todos esses ensinamentos e que estão aí nas diversas formas, tá, de chegarem até nós. Era isso. Obrigada. Continue aí para a gente fazer a prece. Diminua um pouquinho a luz. É isso aí, meus irmãos. E esse momento, depois de tudo que a Rosana falou, vamos procurar aumentar essa luz que todos nós temos, porque nós somos divindades, porque somos filhos do nosso Pai. Então vamos fazer com que essa luz que nós já temos dentro do nosso coração, que ela aumente ainda mais e que mande embora os desempregos, as doenças, os maus relacionamentos e que cada um possa continuar a sua caminhada sempre buscando o melhor, sempre de mãos dadas com o plano maior, com os nossos irmãos do plano maior. Depois que nós terminarmos essa prece de cura, aqueles que forem passar pelo tratamento, que já tem a fichinha, peguem metade de um copo de água e fiquem aqui em silêncio, para a gente poder trabalhar direitinho lá. E vocês que com a graça do Pai estão bem, vamos agora então tomar mais um banho de luz, que cada um de nós, até aqui nós temos as enfermeiras de Bezerra, abençoando essa água, fluidificando. Vamos fazer com que cada um de nós receba tudo o que for possível, porque tudo é de acordo com o nosso merecimento. Que as forças poderosas, que as forças benditas do Senhor derrame sobre o nosso corpo tudo o que nós estamos precisando.
Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os irmãos que aqui se encontram. A Francisco de Assis. Aos irmãos da limpeza, a nossa gratidão por tudo que Ele nos oferece. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos. Vamos agora aos tratamentos de cura.